Há poder no nome de Jesus, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar. Olá, bom dia, família de Deus. Hoje nós estamos no 25º dia do nosso propósito de oração, rompendo cadeias e quebrando grilhões. Lembrando que João capítulo 8, verso 36 nos diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que nesse dia glorioso o Santo Espírito de Deus possa fluir sobre seu coração, sua mente, sua vida, fortalecendo você que amanheceu um tanto fraco, você que está angustiado, angustiada, esmorecido, você que amanheceu pensando de forma cansativa. Eu quero declarar uma unção do Espírito sobre ti nessa manhã, te fortalecendo, te alegrando, tirando todo o clima depressivo, toda a opressão, toda a contrariedade. Concentra teu coração, meu irmão, minha irmã, no Senhor. Tenha fé, tenha bom ânimo. Saiba que o Senhor é Deus, é Ele quem cuida de nós nos mínimos detalhes. E eu quero declarar as cadeias do mal sendo rompidas, os grilhões do mal sendo quebrados sobre a tua vida nessa manhã que é abençoada. Esse dia pode ser o melhor dia da sua vida, sim, porque quando o Espírito de Deus está presente, o nosso dia é sempre o melhor. Hoje nós vamos falar de mais um dos pecados que aprisionam a humanidade, que é o individualismo. O individualismo é uma tendência de quem pensa somente em si próprio. Egoísmo, egocentrismo. É um elo dessa corrente aprisionadora que está ligada ao orgulho, à soberba. O individualismo nos torna refém de nós mesmos, aprisionados ao eu, quando na verdade o propósito de Deus está fundamentado no nós. Jesus nos ensina de forma clara e muito objetiva: Pai nosso que estás no céu. Não é Pai meu, é Pai nosso, porque somos muitos filhos. E uma família onde tem muitos filhos, quem pensa só em si gera confusão. Se tem um banquete na mesa e a gente não respeita os outros, a gente não pensa de forma harmoniosa, nós vamos quase sempre nos servir primeiro, pegar do que é melhor primeiro. Isso está o egoísmo, isso está a vaidade, aí está uma iniquidade. Porque na verdade, no fundo, a palavra de Deus diz em Mateus capítulo 20, verso 28, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. O individualismo faz você ter uma mentalidade de ser servido. Quando o Espírito de Deus, no profundo, quer transformar a nossa natureza em uma natureza de quem serve. Porque o amor é uma entrega. O individualismo anda na contramão da entrega, porque só pensa em si. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a vida eterna está ligada a uma entrega. Quando você, independente do que você tem, independente dos teus valores, você se rende para poder servir os outros. Não está em primeiro lugar sua felicidade. Isso é egocentrismo. Quando a palavra de Deus diz que é dando que se recebe, é plantando que se colhe, significa que nós vamos ser felizes quando nós estiver plantando felicidade, tornando os outros felizes. Porque o indivíduo que se fundamenta no eu, nessa natureza única, a primeira coisa que lhes falta é a gentileza. Não é gentil, não é capaz de servir um prato a alguém,
não é capaz de abrir a porta para alguém, não é capaz de suprir as pessoas nas necessidades básicas. A pessoa, ela ignora as necessidades dos outros, ela não consegue ser um bom samaritano na terra, porque ela só pensa nela. Ela ignora os necessitados, ela tem um coração duro. Por isso que uma igreja fundamentada em individualismo, você tem pessoas que se reúnem, mas você não tem pessoas que cumprem o propósito da unidade. Porque uma coisa é você estar ali dentro da coletividade numérica, pensando em si. E outra coisa é você estar ali naquela coletividade, pensando nos outros. Aí nós fazemos parte de um corpo. Nós não estamos sendo interesseiros. Veja como o individualismo é usurpador, é ladrão. Ele rouba a glória, ele rouba tudo aquilo que é para ser do corpo de Cristo, passa a ser para ele. Então o indivíduo se coloca como ídolo, ele é o rei, ele é o mais importante. O individualista, ele tem um pensamento que gera valores individuais. Por isso que ele gera muito conflito no meio da sociedade, da família, onde quer que ele venha conviver. A igreja foi feita para andar em união. A Bíblia diz no Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E o que o Salmo 133 revela é que essa união é semelhante ao Espírito, porque é como um óleo que desce sobre a cabeça do sacerdote, sobre as barbas, é a maturidade do sacerdócio, sobre as suas vestes, que são os atos de justiça do sacerdote. Esse óleo transborda para o chão, para os que estão aos arredores. Por quê? Porque simboliza o Espírito Santo. E ali o Senhor ordena uma bênção. Por isso, meu irmão, pense no próximo. Vamos quebrar essa cadeia do eu, essa cadeia do individualismo. Porque o Provérbio 18, versículo 1 diz: o individualista que faz tudo sempre sozinho é um egoísta. Recusa toda espécie de conselhos. Porque o individualista está sempre achando que tem a melhor ideia, de que ele é mais importante. Quase sempre todo individualista é um bom crítico. Ele sabe muito bem apontar os defeitos dos outros. Porque um crítico, quando ele está numa dimensão da crítica destrutiva, ele na verdade está menosprezando o outro para que ele apareça, para que os outros vejam que ele é melhor, ou que ele é mais importante. Que o nosso coração aprenda a vencer essa cadeia maligna, aprenda a vencer essa obra da carne, essa natureza caída. A vaidade está fundamentada no individualismo. Foi quando Lúcifer, na sua individualidade, quis ser superior a Deus. Na sua individualidade, ele quis ser uma instância maior. Foi aí que ele caiu. Foi aí que a vaidade prevaleceu. Por isso, a vaidade está muito ligada ao individualismo. Por isso, esse é um fruto da paternidade das trevas. Que a gente possa aprender a se relacionar. Que a gente possa aprender a fazer parte da vida dos outros e a permitir que os outros façam parte da nossa vida. A Bíblia está dizendo aqui que o individualista, ele anda sempre sozinho, ele é egoísta e ele recusa toda espécie de conselho. E o espírito de conselho é um dos 7 espíritos de Deus. Então uma pessoa que não é capaz de ser aconselhada ou que resiste aos conselhos é uma pessoa que está fadada a uma vida de rejeição diante de Deus. Para que a nossa casa, meu irmão, para que a igreja
e os nossos relacionamentos sejam saudáveis, o individualismo não pode ser padrão de comportamento. A nossa individualidade é sim importante, pois como corpo de Cristo, cada um de nós tem suas próprias características, possui uma função, mas isso não significa agirmos superiores ao bem-estar coletivo. A nossa individualidade tem grande valor quando ela é arremetida para a coletividade. Aí sim, as diferenças acrescentarão, não provocarão divisão, facção. Onde o eu é mais importante, não há amor. Porque o amor ela é uma entrega. O amor está ligado à paciência. O amor está ligado à perseverança. E aí nós vamos ter que abrir mão dessa natureza pessoal, entendendo que o propósito de Deus se cumpre no coletivo. Porque o amor é sofredor, ele é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Isso que diz 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4 ao 7. Filipenses no capítulo 1, versículo 21 diz: não mais eu, mas Cristo, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. O viver é Cristo, o viver é a igreja. Por isso que o individualismo é um pecado. Para mim, o viver é Cristo. O viver é o coletivo, é a comunhão, é o amor, é a graça. Por isso que no capítulo 10, versículo 24 de 1 Coríntios diz: ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o que é do outro. Só assim nós vamos ter uma vida de edificação, uma vida plena, uma vida de glória, uma vida onde o nome do Senhor é glorificado. O nome do Senhor não é glorificado apenas em um indivíduo, é glorificado no meio da congregação, no meio da comunhão. Já dizia o poeta: é impossível ser feliz sozinho. Que Deus nos abençoe e que a gente quebre todo orgulho, arranque toda essa casta do individualismo de sobre a nossa vida e que nós possamos assim juntos glorificar a Deus e obedecer essa grande palavra de comissão dada por Cristo que diz: e chamando a si a multidão, com os seus discípulos disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Vou repetir mais uma vez: negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Seguir Jesus é símbolo de coletividade, é símbolo de porta aberta, é símbolo de mesa repleta de pessoas, banquetes cheios de pessoas. Que Deus nos dê a capacidade de nos relacionar melhor, saindo dessa idolatria, desse pecado, desse mal, do individualismo, em nome de Jesus. Amém. Pai de amor e de misericórdia, eu oro nesse momento a favor da tua igreja, a favor do teu povo, dos nossos corações. Que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos liberte de nós mesmos e que nós possamos fazer parte do corpo de Cristo com essência, cumprindo o Salmo 133 e desfrutarmos das bênçãos do Senhor. Eu sei que as bênçãos do Senhor estão no corpo, estão na coletividade, estão na comunhão. Obrigado, Pai, pela tua bondade, em nome de Jesus. Que caiam cadeias nessa manhã e que sejam rompidos grilhões, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Meu irmão e minha irmã, você que ainda não é inscrito no canal da igreja, faça a sua inscrição, acione o sininho para receber as notificações, dê o seu like e compartilhe as nossas mensagens. Deus te abençoe, que a luz do Espírito resplandeça sobre ti. Até amanhã, com a graça de Deus. No nome de Jesus, pra cadeia.